Beleza, gente? Agora eu vou seguir para a última temporada de Shingeki, então, eu vou fazer ela dividida em duas partes. Na verdade, eu acho que eu vou dividir mais os vídeos, porque ela é bem grande, tem bastante coisa, e vai ser o desfecho final do anime, tá? Então é o seguinte, essa última temporada ela começa com uma perspectiva diferente da que a gente está acostumado. A gente não começa acompanhando a história das pessoas que estão na Ilha Parades, tá? A gente começa acompanhando um pessoal que está meio que participando de uma guerra, pelo que a gente percebe logo no começo, tá? E aí a perspectiva que a gente acompanha é a perspectiva de quem mora em Marley, que é um país gigantesco, né? Que é o país que decidiu atacar quem vive na Ilha Parades, ou seja, os nossos protagonistas lá, né? Então esse país em Marley é apresentado pra gente ali, que é um país que possui o poder dos titãs. Então, historicamente, ele é uma nação que possui o poder dos titãs. Tem pessoas que controlam os poderes dos titãs, né? Então, por conta disso, mostra que eles são muito temidos no mundo todo, porque eles usam os poderes dos titãs em guerras. Então, eles usam o poder dos titãs para dominarem outros países, tá? Então, isso é uma coisa que faz bastante diferença na história. E aí, o que que acontece, tá? Né, a gente apresenta algumas coisas nessa parte da guerra bem legais, que é o seguinte, Marley tá travando uma batalha, que eles têm que tomar um forte ali, que é de uma outra nação, e aí para isso eles estão fazendo aquela missão que eles estão tipo numa batalha de guerra ali, tem trincheira e tudo mais, tá? O que que mostra aqui de interessante, tá? Mostra a questão de que os marleyanos, as pessoas que vivem em Marley, existem dois tipos. Os Eldianos, que são as pessoas que se transformam em titãs, e as pessoas de Marley, que são pessoas normais que não conseguem se transformar em titãs, tá? Então, os Eldianos de Marley, eles são enviados para a batalha como soldados. Então, eles são ali mostra que eles são praticamente descartáveis, assim, são pessoas que vão para a linha de frente, né? Tipo, tem que fazer uma missão suicida, homem-bomba, eles lá usam esses caras, né? Tipo assim, eles mostram o tempo todo que a vida deles não vale nada, tá? Então, o que que acontece é, a gente é apresentado alguns personagens, principalmente o Falco e a Gabi, que são duas crianças que estão treinando para serem guerreiros. Eles são guerreiros, na verdade, mas estão treinando porque eles querem herdar algum titã. Eles são exatamente o que o Renier e os outros eram antigamente, né? Então eles estão treinando para herdar o titã blindado, que é o titã do Renier. Então o pessoal lá em Marley já está pensando que vai acabar o mandato do Renier e alguém tem que comer ele para pegar o titã dele. E aí estão treinando as crianças eudianas para fazer isso. E a Gabi é uma delas. E a gente é apresentada a Gabi e o Falco, tá? Qual que é o legal de ver aqui? É que a Gabi ela é apresentada a visão dela de que ela quer exterminar todos os diabos, os demônios que vivem na Ilha Parades, tá? Então o que que acontece? Ela diz que lá as pessoas que os Eldianos que moram na ilha são os Eldianos maus, ou seja, são os Eldianos que foram para lá e os Eldianos bons são os Eldianos que estão em Marley, que é que nem ela. Né? Então, como eles estão lutando por Marley e tudo mais, eles são Eldianos bons. E os outros que estão na ilha são Eldianos ruins. Então ela mostra que o objetivo dela é exterminar todo mundo que está na ilha. E se a gente parar para pensar, é a mesma ideia que o Eren tem desde pequeno. A gente vai exterminar todos os titãs. Claro que eles têm visões diferentes, conceitos diferentes. O Eren, né, tinha uma visão diferente quando era mais novo, mas a ideia é de exterminação. A gente vai exterminar essas ameaças, né? Então, assim, o Falco já mostra no começo que ele não é tanto assim, tá? Porque o que acontece, tá? Ele conta o contexto dessa guerra tá acontecendo por causa que o plano deles de enviar as crianças para pegar o Titã Fundador, que foi enviar o Renier e tudo mais, deu errado, né? Deu errado porque eles acabaram perdendo a Titã Fêmea e o Titã Colossal. Por conta disso, eles perderam força. E algumas nações viram isso como uma brecha para atacar eles em guerras. E aí começou um monte de guerra por conta disso. Então o país ficou enfraquecido por ter perdido aqueles titãs, né? Na missão lá da ilha. Enfim, e o que é legal que mostra que tem um comandante lá que ele tá falando com um esquadrão que são eldianos, soldados eldianos, e ele fala pra eles assim, ó, eles estão lá na linha de frente, eles estão tipo, tô nervoso porque eles vão ir pra morte, e o comandante fala pra eles, essa é a chance de vocês, descendentes do demônio, se redimirem pelos erros do passado e receberem as honras de Marley, tá? Isso é massa a gente ver porque é um discurso que tá dentro de um anime, tá dentro do contexto de anime, mas é um contexto que é usado na guerra também, muitas vezes em guerras físicas e guerras reais, né? Então, tipo assim, esse negócio de, vocês vão lá morrer, mas isso é pela honra, vão estar morrendo por um bem maior, vão estar morrendo pelo país de vocês e tudo mais, né? E na verdade é só uma desculpa para mandar as pessoas para a morte, né? No caso ali, eles usaram as pessoas que eles achavam descartáveis, que eram os descendentes de demônio,
na vida real eles só vão usar outro critério para definir quem que vai ser jogado pra morte, né? Então é legal a gente fazer essa analogia. E aí o que que acontece, tá? Mostra uma parte do Falco muito legal, que o Falco, ele tá no meio do campo de batalha e ele vê um inimigo dele que tá ferido. E aí ele pega e vê que o inimigo tá, tipo, no meio do fogo cruzado e o cara vai morrer. E ele puxa o inimigo pra dentro da trincheira onde ele tá, pra um lugar seguro. E ele fala, pô, beleza, eu não vou te matar, fica calmo, fica por aqui agora, tu já tá machucado. Tu não vai me oferecer um perigo, então fica por aqui, tipo, só pra te não morrer lá, tá ligado? É bem legal da parte dessa atitude. Só que tem uma coisa legal que mostra que é o seguinte, ele não fala a mesma língua que esse cara. E ele pede pro amigo dele traduzir pra ele. E aí o amigo traduz, diz pro cara, ó, né, fica calmo, não sei o quê. E aí esse cara que tá machucado, o inimigo, ele responde. E o Falco fica feliz que ele respondeu. Daí o Falco pergunta pro amigo dele, tá, o que que ele tá dizendo? Ele tá me agradecendo? O que que ele tá falando pra mim? E o cara fala, não toca em mim, demônio, tu vai me infectar com esse teu sangue sujo, tá ligado? Uma parada assim. Então, tipo, mesmo ele no campo de batalha tendo uma atitude muito foda, ele via ali que ele, mesmo assim, ele sofria um preconceito muito grande. Tipo, não ia adiantar muito ali. Grande bosta a tua boa ação, tá ligado? Então, tipo, mostra ali como essa visão que os Eldianos têm, como os Eldianos são vistos pelo resto do mundo, tá ligado? Porque são, tipo, pô, vocês são a raça que se transforma em demônio, então vocês. Em titã, então, né? Vocês são o mal, entre aspas, tá? Mas enfim, acaba aquela batalha ali, tá? O Renier e o Zack entram na batalha. E só que o que acontece é que mostra nessa batalha que o inimigo tava muito bem armado, assim, pra enfrentar eles. Tinha os titãs e tudo, tinham os tanques e tudo mais. E aí eles deram, o Renier e o Zack ganham a guerra, mas, a batalha ali. Mas tipo, pô, eles tomam um pau valendo, tá ligado? E aí acontece depois uma reunião, então, com o Führer, né? Que é o comandante geral lá do país, né? Que é uma ditadura militar. E aí ele mostra ele lá numa reunião e é discutido que a tecnologia está começando a superar o poder dos titãs, tá ligado? Eles ficam falando assim, as nações estão investindo em aeronave, né? Imagina se tiver um monte de aeronave chovendo bomba na cabeça de um titã. Não tem o que os titãs fazer, né? Então, assim, eles começam entender que, tipo, os poderes dos titãs talvez vão ser ultrapassados pela própria tecnologia. E eles contam, pô, a Marley nos últimos anos focou apenas em ficar atacando os outros países, colonizando outros países e se expandindo, e aí não focou em tecnologia, e talvez isso pode acabar sendo uma ruína, né? E aí o que que acontece é que o, o Zack, ele vai propor, então, uma mudança, né? Uma mudança para poder salvar esse país de sentido, tá, a gente precisa recuperar o poder do Titã Fundador. A gente tiver o poder do Titã Fundador, a gente vai conseguir superar essas adversidades. E aí ele convence então o exército a fazer um plano para ir atacar a ilha de Parádizes de uma vez por todas com força total, para ir pegar o Eren então e pegar o poder do Titã Fundador para Marley, tá? Então isso é que a Marley vai se organizar para fazer agora, né? Uma investida mais furiosa contra a ilha, tá? E aí o que que acontece? Mostra ali, mostra um pouco do Falco, que o Falco quer se tornar um guerreiro porque ele ama muito a Gabi e ele não quer que a Gabi se torne uma titã, porque ele sabe que a vida dela vai ser reduzida a 7 anos só e tudo mais. Então ele começa a treinar muito porque ele quer ser o titã, pegar o titã pra Gabi não pegar. Porque a Gabi é, tipo, muito melhor do que ele é. Nessa parte tem uma cena legal que é o Reinier volta pra casa, então encontra com a família dele depois de muito tempo, né? Porque ele tinha ficado na ilha e tudo mais. E aí ele encontra com a mãe dele e a mãe dele, os familiares deles perguntam, tá, e aí, como é que foi lá na ilha? Conta pra nós como é que foi essa missão tão complicada, né? E eles perguntam como é que eram as pessoas de lá, eles eram uns demônios e tal, né? Como é que eles agiam? E aí o Renier, ele começa a contar coisas que as pessoas faziam que eram horríveis, só que ele dá um exemplo besta, assim, tipo, ele dá um exemplo, que a Sasha uma vez desrespeitou o instrutor, tá ligado? E tudo mais. E a mãe dele fica tipo, tá, peraí, mas eles não eram demônios, eles, tipo, não eram pessoas horríveis, porque tu tá me contando uma coisa tão simples, tá ligado? E aí a Gabi já se liga um pouco, o pessoal troca de meio de assunto, porque, tipo assim, eles não são demônios, eles são pessoas como nós. O Rainier se liga disso naquela hora, né? Tipo assim, pô, eu não vi eles fazerem nada demais no tempo que eu passei lá, como eu achei que eles seriam. Eu achei que eu ia chegar lá, eles vão ser demônios, mas na verdade, pô, eu fiquei amigo deles. Na verdade, eles me admiravam, eles cuidavam de mim e tudo mais. Então, tipo, será que a gente é diferente em alguma coisa ou na verdade nós somos todos iguais? Então, tipo, o Rainier começa a se ligar disso naquele momento. É bem legal, tá? E daí mostra um pouco do passado do Renier. E é uma parte muito foda que tem.
que mostra que o Rhaenyra ele vive num campo de concentração, né? Os Eldianos que vivem lá em Marley, eles vivem num campo de concentração. Então, tipo, os Eldianos não podem se misturar com os Marleyanos. Então, quem tem o sangue de Eldiano tem que ficar num campo do distrito de concentração, bloqueado por uma muralha gigantesca, tá ligado? Como a gente já viu, né, no contexto da história do pai do Eren antes. Mas, enfim, o Rhaenyra demonstra uma cena no mangá muito foda que tem, que é o Rhaenyra pequenininho, e ele tá, tipo, olhando pra muralha desse distrito de concentração e sonhando com um dia em que ele poderia sair dali, que ele poderia andar por onde ele quisesse, com a liberdade dele. E aí, no mangá tem essa cena que mostra o Rhaenyra pequenininho olhando pra essa muralha, e o Eren lá em Parades pequenininho olhando pra muralha dele e também pensando que ele queria sair dali. Né? E aí diz na mangá, tem a frase assim: o céu que os dois garotos contemplam acima das muralhas que os prendem é o mesmo. Né? Então, assim, os dois estavam dentro do mesmo contexto em lugares diferentes do mundo, né? Tipo, querendo a liberdade, querendo sair daquelas muralhas que os prendiam, né? Enfim, tá? E aí mostra um pouco da história da flashback de como foi o ataque a Parades quando eles eram mais novos e aí como o Rainier ele foi mudando como personagem ao longo do que as coisas que aconteceram e como a cabeça dele é confusa pra mostrar uma cena em que ele tá querendo se matar, ele tá com uma arma na boca e tipo assim, putz, pô, fiz muita merda, baguncei com a vida dos caras lá na ilha, a troco de quê, tá ligado? Enfim, só que daí ele acaba vendo o Falco e ele se lembra que ele ainda tem eles, né? Ele ainda tem o Falco, ainda tem a Gabi, e ele não quer, não vai desistir por conta deles, então ele desiste de se matar, mas a gente vê que o personagem tá tipo num colapso ali naquele momento, né?